Então vamos lá, continuando a nossa sequência de aulas, como eu faço para estudar sem procrastinar, sem dar aquelas barrigadas, aquelas desculpinhas, sem resolver fazer faxina na casa para evitar, por exemplo, estudar física e química? É sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. Bom, voltando ao nosso exemplo, para a galera que faz cursinho no período da manhã e que vai começar a estudar às 14 horas. Depois que parou, almoçou, deu aquela descansada, tal, não sei o que, beleza? Comecei a estudar às 14, aí dentro do meu dia eu consigo roubar uma horinha lá do tudo, né? Então no período da tarde eu tenho 4 horas de estudo. Então você vai estudar das 14, das 2 da tarde até as 6, até as 18 horas. Primeira coisa que você precisa entender é que o que faz a gente procrastinar, e isso não serve só para os estudos, para tudo na vida, é a natureza da tarefa. O ser humano tem tendência a procrastinar fazendo coisas chatas, coisas que não são legaisinhas de fazer, como por exemplo, no seu caso ou no nosso caso de vestibular, estudar algumas matérias específicas. Então, se você é um cara de humanas ou de biológicas, provavelmente, a hora que você para estudar dentro do seu dia, da sua rotina de estudos, matemática, física e química, a tendência que você procrastine nessas matérias é muito maior do que um cara que é exatoide. No caso dele vai acontecer o oposto, né? Na hora de pegar alguma coisa para ler, ele também vai procrastinar. Então, como que a gente faz para isso não acontecer com você? Com ninguém. A gente coloca prazo para realizar, para terminar as coisas que são chatas de fazer. Como, por exemplo, se for o teu caso, estudar matemática. Nesse momento, a hora que você estipulou um prazo, uma meta para concluir uma atividade, o seu cérebro vai entender: poxa vida, é só por meia hora que ele vai ter que estudar matemática. Poxa, é só por 30 minutos que ela vai ter que estudar história. Então a tendência de você dar barrigada, de você parar para cuidar do seu irmãozinho mais novo ou de fazer qualquer outra coisa para fugir da sua obrigação ou daquela matéria específica para estudar, ela fica pequenininha, porque é só por meia hora. Só por meia hora. Isso super funciona e essa técnica tem um nome, é a técnica do Pomodoro. Se você nunca ouviu falar, o nome dessa técnica, ele vem da época onde as nossas avós, ou melhor, a minha avó, ela tinha na cozinha um cronômetro em formato de tomate. Ela programava o tempo, por exemplo, que ia assar um bolo, para ele avisar, para sinalizar. Então a técnica do Pomodoro vem lá do tomate da época das nossas avós, da sua bisavó, da minha avó, enfim, da época das vovós. É um nome fofinho para a gente estipular um prazo para realizar uma tarefa de cada vez. Vai ser muito mais produtivo você olhar para o seu período da tarde de estudos e entender que, por exemplo, você vai estudar só por 30 minutos uma matéria específica, a chance de você concluir essa tarefa, ela é muito maior do que você parar para pensar: nossa, eu vou estudar por 4 horas matemática. Não, é só por 30 minutos. Só 30 minutos. Esse estilo, essa técnica onde a gente coloca prazo, né? Ela inclusive é utilizada por profissionais, por psicólogos que tratam, por exemplo, dependente químico, onde eles estipulam: só por hoje, só por mais um dia, você vai ficar livre da sua dependência. É só um exemplo para você entender o quanto ela é eficiente e ela é cientificamente comprovada. Bom, voltando à técnica do Pomodoro. Eu dei como sugestão você dividir, né? Eu dei como sugestão você dividir o seu tempo a cada 30 minutos, mas essa é realmente a técnica que eu defendo. Você estipular, você dividir aqui nas suas 4 horas de estudo 8 períodos de 30 minutos. Por quê? Porque você vai conseguir conciliar e estudar exatamente as matérias que você teve nesse dia. E já já eu vou te explicar a importância de estudar no mesmo dia as matérias que você teve, por exemplo, no período da manhã. Existe inclusive um aplicativo
chamado Meu Pomodoro. É só você jogar no Google e baixar esse aplicativo. Nesse aplicativo, ele já vem com um timer, onde você estipula o tempo do seu Pomodoro. Além de você programar o tempo do seu Pomodoro, que a minha sugestão é realmente de 30 minutos, você vai criando um histórico das matérias que você estudou, por exemplo, dentro daquele Pomodoro. Você acaba montando no próprio celular um checklist. Ah, Cris, mas eu tenho o cronômetro do celular, eu posso usar o meu cronômetro mesmo. Então, aí é que tá. Uma das coisas que vão te levar a procrastinar são esses carinhas aqui. Por quê? Porque isso daqui é uma distração frequente. A minha sugestão é que na hora dos estudos você coloque, por exemplo, no modo avião, ou desliga já de cara o teu Wi-Fi, o teu 3G, enfim. Isso aqui é distração, gente, pode acreditar. Você quer dar uma olhadinha? Depois de 30 minutos de estudo, de fazer um Pomodoro, aqui ó, Wi-Fi, por coincidência, só depois de 30 minutos, mas não é de conversa não, é de estudo, beleza? Ah, Cris, mas poxa vida, eu vou desligar o meu celular. Desligar não, porque você vai precisar dele para cronometrar o seu tempo dentro do aplicativo do Pomodoro. Ah, mas eu vou ficar sem acesso à internet. E aí, se for alguma coisa urgente, se a minha mãe me ligar ou me mandar uma mensagem, depois vai virar uma baita de uma confusão. Até porque, nossa, a minha mãe não vai acreditar que eu estava no cursinho fazendo um Pomodoro. Ela vai achar que é mentira e que eu desliguei para não ser localizado, por exemplo. O que você faz antes de evitar o problema ou de começar o teu período de estudos? Liga ou manda uma mensagem: mãe, tô aqui no cursinho, tira uma foto, manda. Mãe gosta disso, viu? Brincadeira, pode editar isso daí. Tira uma foto, manda pra sua mãe pra ela ficar tranquila, pra ela saber que realmente você está no cursinho estudando. Por quê? Porque você tem uma meta, porque você tem um curso, porque você tem um vestibular pra prestar e o tempo não para e você precisa usar o seu tempo da melhor forma possível. Então já tranquiliza sua mãe, e ó, se for algo extremamente urgente, se for uma emergência, né, vai ficar tudo bem, mas enfim, se ela precisar falar com você, se for algum recado importante, mãe, liga na secretaria, pede pra alguém me chamar, porque eu vou estar aqui no cursinho, provavelmente na sala de estudos e tá tudo certo. Tá vendo? Eu tô trazendo uma solução para cada desculpa que você possa ter. Então, não tem como não seguir, é só a gente ir fazer a ação. Beleza? Terminou o seu Pomodoro. O que você vai fazer? Ah, Cris, mas 30 minutos não é suficiente para eu parar para fazer exercício de matemática no dia, por exemplo. Ok, mas você vai parar por 30 minutos, você vai dar um intervalo de 10 minutos. O que você vai fazer neste mini intervalo? Você vai fazer um xixi. De repente você pode parar para dar uma levantada até, para não ficar tanto tempo na mesma posição, dar uma andada, troca ideia com as pessoas. Enfim, vai beber uma água, né? A gente precisa tomar água, hidratar. Agora sim é hora de hidratar o corpo. Não nas 5 horas quando você estiver lá fazendo o vestibular, que você não pode sair para fazer xixi, porque você vai perder tempo. Mas agora você bebe uma água, tal, dá uma espairecida, dá uma andada. Mude o cenário. Mude os seus pensamentos. A ideia é justamente quebrar. Pra quê? Pra você não procrastinar. Agora é hora da gente falar o que você vai estudar nas suas 4 horas do período da tarde. A primeira coisa, a primeira notícia que eu vou te dar e que eu acho que você não vai gostar muito, vai ficar meio tristinho comigo, mas não fica triste comigo porque isso também é cientificamente comprovado. E os professores mais fodões colocam um pia agora nesse momento eles defendem essa técnica, que é a técnica que os meus alunos fazem, que tem resultados excelentes, é a seguinte: entenda, quando você está lá no cursinho, independente do horário do teu curso, de manhã ou à tarde ou à noite, você não está estudando, você está recebendo informação da forma mais criativa dos professores de cursinho, que são extremamente dedicados e aplicados para passar um conteúdo da melhor maneira possível. Você está recebendo informação. Quando você está também na tua casa ou no teu horário de estudos, assistindo uma videoaula, é a mesma coisa. Você também está recebendo informação. Quando você estuda, quando você está com um papel e uma caneta na mão, é nesse momento que você está estudando. Então, dentro do nosso horário de estudos,
né, do nosso período de estudos, você vai receber informação por 5 horas e você vai estudar por 4. Como? Fazendo o exercício em resumo. E eu já vou te explicar quando você faz o que na técnica da memorização. Mas, grava isso para a vida. Assistindo aula, você não está estudando, você só estuda com papel e caneta na mão. Porque daí, escrevendo, exercitando, você vai fixar e aí sim vai virar conhecimento, você não vai mais esquecer. Gravou isso? Não fica com raiva de mim, eu prometo que é verdade, que super funciona. Vamos continuar o nosso exemplo. Outra coisa que você precisa ter dentro da sua rotina de estudos, da nossa metodologia, são 2 caderninhos. Você vai ter um caderninho de dúvidas e um de decoreba. Esses caderninhos, eles vão ser praticamente extensão do seu corpo. Eles vão ficar colados em você. Eles vão te acompanhar por todo o período que você estiver estudando. Por quê? Porque é através dos 2 caderninhos que você vai organizar o que você precisa estudar no teu horário de estudos. Então, por exemplo, você está lá com o teu caderninho de dúvidas assistindo uma aula de física e de repente o professor está explicando a equação horária do movimento uniforme. Meu Deus! Tem uma fórmula. O que você vai fazer com essa fórmula? Pegar no teu caderninho de decoreba e anotar. E o que você vai fazer com o teu caderninho de dúvida se você pegou de primeira? Você é um cara que curte exatas, pegou a explicação do professor e aí você precisa só exercitar, beleza. Automaticamente, aquele conteúdo específico da sua aula de física já vai para sua rotina de estudos. Mas, se é algo que você precisa exercitar para te ajudar a entender essa matéria, você vai anotar no teu caderninho de dúvidas, além do de decoreba. O que vai acontecer? No final do seu horário de aulas do período da manhã, você vai ter as dúvidas relacionadas às matérias daquele dia. Então, agora, no período da tarde, com o seu caderninho de dúvidas em mãos, você já sabe exatamente o que você tem que estudar. Então, vamos supor que no período da manhã daquele dia, na primeira aula, física, depois você teve português, história, 2 aulas, por exemplo, de matemática e finalizou com geografia. O que você vai estudar à tarde? Exatamente as mesmas aulas que você teve no período da manhã. Por que você vai estudar as mesmas aulas que você teve no período da manhã? Eu te explico na técnica da memorização. É isso que você vai estudar. Só que assim, não é, eu vou estudar geografia hoje à tarde, eu vou estudar física. Não, é aquele conteúdo específico. No nosso caso, no teu período, no teu pomodoro de 30 minutos de física, você vai estudar o quê? O movimento uniforme. Ah, Cris, eu tive dobradinha de matemática. Ótimo, deixe 2 pomodoros para estudar matemática. Você vai seguir à tarde a mesma rotina que você teve de manhã. Então vamos lá, recapitulando aqui o nosso período da tarde. Então você pegou, seguindo a sequência, você vai estudar por 30 minutos a matéria, por exemplo, da sua primeira aula do dia. Vamos supor que seja física. Depois, os próximos. Você vai ter um intervalinho aqui de 10 minutos. De onde eu desconto os 10 minutos? Vou até escrever para você não esquecer. Do tudo. Desconta do tudo e não da hora de estudos. Beleza. Quero fazer um intervalo de 5 minutos. Pode? Pode. Quero fazer um intervalo de 20 minutos. Pode. Esse intervalo maior de 20 minutos eu aconselho você deixar pro horário do teu lanche da tarde. Senão, você vai sair do cursinho 10 horas da noite, e aí você vai chegar em casa super tarde, e aí até você tomar banho, conversar com a galera, jantar, você vai dormir meia-noite, e aí vai impactar em quem? No horário de dormir. Então eu não aconselho. Organize as suas pausas. Próximo pomodoro, mais 30 minutos. Então vamos supor lá que no nosso exemplo você está estudando português. 30 minutos para português. Próximo pomodoro. Eu tive dobradinha de matemática, lembra? Vou estudar aqui matemática.
paro. Não é para estudar 1 hora de matemática, é para dar um intervalo. Não esquece, você precisa mudar de ambiente, você precisa dar aquela ufa. Lembra que você tem que condicionar o seu cérebro a entender que cada atividade, cada tarefa, cada 30 minutos é apenas por aqueles 30 minutos. Então é extremamente importante e fundamental fazer as pausas, certo? Você pode até voltar na mesma matéria, mas coloca uma pausa aí para não dar tilt e você não ter a tendência a de repente procrastinar, beleza? Então dobradinha de matemática aqui. Vamos colocar esses 18 horas para baixo, dando um jeitinho para facilitar a dinâmica da nossa aula. E eu me confundo com as canetas, é uma maravilha. Então vamos lá, mais 30 minutos de matemática. A gente já tem o que aqui? 2 horas de estudo, 4 pomodoros. Agora é hora do seu intervalo para fazer o quê? Lanche. Tem que comer, com ou sem fome. Senão, tua energia vai começar a cair e pessoas fracas, com fome, com sede, também têm tendência a procrastinar. Pausa para o lanche. Estipule o seu tempo de pausa. Pode ser até meia hora, que é super tranquilo. De onde você vai tirar esse período de 20 ou de 30 minutos de pausa? Haha! Dou tudo! Certo? Fiz um lanche, conversei com a galera, volto a estudar. O que eu vou estudar? Vamos continuar para os pomodoros. Mais 30 minutos. Agora eu vou estudar geografia. Beleza. Depois eu vou estudar, paro de novo, 10 minutinhos ou 5 minutinhos, aí é teu critério. Não é legal ter um intervalo de pelo menos 5 minutos e não ultrapassar 10 minutos. No próximo pomodoro, eu vou estudar o quê? A última aula que eu tive naquele dia. Eu acho que foi história no exemplo que eu te dei. Então você vai estudar história. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pomodoros, ou seja, um total de 3 horas de estudo. Você tem 1 hora a mais, ou melhor, você tem 1 hora extra. Não é a mais, é extra. O que você vai fazer com essa 1 hora a mais? Nem pense em devolvê-la para o seu tudo. O que você vai fazer com essa 1 hora extra? Agora tá a dica. Agora tá paradinha. Agora o negócio vai ficar bom, para não falar um palavrão. Nessa 1 hora a mais, você vai estudar o que apontou na análise de desempenho do simulado que você já fez e que passou lá para o corretor do simulado. Por quê? Porque são as matérias específicas do seu curso e você precisa focar a mais nelas. O que mais você pode fazer nessa 1 hora? Pega o teu caderninho de dúvida, que tem ali dúvidas pontuais das matérias que você viu no dia, e você pode, por exemplo, ir atrás do plantonista ou assistir uma videoaula para entender melhor aquela matéria que você provavelmente ficou com uma dúvida, por isso que está relacionado aqui no caderninho de dúvidas. Essa 1 hora a mais vai servir para você focar no que você precisa e tirar as dúvidas que ainda ficaram. Essa rotina de estudos, ela é de segunda a sexta, certo? Eu sei que alguns cursinhos também têm aulas aos sábados. E você vai para as aulas do sábado, porque são aulas extras, são aulas importantes. Alguns eles focam em segunda fase, outros em redação, enfim, sempre vai ter uma aula importante sábado para você assistir. E no sábado à tarde, Cris, o que eu faço? Eu descanso? Então, a minha sugestão é que você pare para analisar se essa 1 hora extra que você tem todos os dias, se você está conseguindo colocar as coisas em ordem, se está rendendo, se você está realmente conseguindo conciliar e tirar as dúvidas que estão pendentes lá no teu caderninho e se você está focando no que a análise de desempenho está apontando. Se você tiver com tudo em ordem, ok, beleza, descanse no sábado à tarde. Se não, aproveite esse período da tarde para você focar justamente nas suas dúvidas e nas questões que você está errando no seu simulado. O simulado é extremamente importante para mensurar o seu resultado. Agora, ele vai ser um norte, ele vai te direcionar. Você precisa entender o que você errou,
Por que você errou? Será que você errou lá no teu simulado porque era uma matéria que você ainda não viu no cursinho? Ou que você precisa dar um foco maior ou entender melhor aquele conteúdo que não ficou claro e por isso que você errou? Então vale a pena você voltar e fazer uma revisão? Você tem um monte de coisa para fazer nessa hora. Utilize ela da melhor forma possível, porque a ideia de organizar a sua rotina e o seu dia é otimizar o seu tempo para você produzir mais e render o suficiente na hora do vestibular. Como a gente está falando de simulado, provavelmente você pensou nisso agora. Cris, quando eu faço simulado, a minha sugestão para não influenciar na dinâmica nem na organização dos seus estudos é que você faça, se possível, os simulados aos domingos. Por que os domingos? Porque no dia do seu simulado, para você ter um resultado satisfatório, você precisa estar mentalmente descansado. Então, se você já assistiu aula, por exemplo, a manhã inteira, e aí você vai parar para simular à tarde, tua mente já foi bem utilizada. Provavelmente isso vai impactar no teu rendimento, mas é extremamente importante fazer simulado. Então, se não tiver outro jeito, você não conseguir conciliar e fazer aos domingos, você vai pegar um dia, ou melhor, uma tarde. Em vez de seguir a sua rotina das aulas do dia, você vai usar essa tarde para fazer o simulado e aí as pendências que estão anotadas aqui no teu caderninho de dúvida, você vai estudar no domingo. Você vai inverter as ordens, porque de repente no domingo a tua casa, a galera tá em casa, tem almoço em família ou não tem biblioteca aberta. Não deixe de fazer simulado e não deixe de seguir a rotina que você precisa. Fazendo isso, gente, seguindo essa organização, você vai perceber que aquela sensação, nossa, o professor tá lá na frente já na apostila 3, 4 e eu ainda tô tentando estudar a apostila 2. Você vai ver que estando ali ó, juntinho com o professor, matéria dada, matéria estudada, matéria dada, matéria estudada, aquela sensação de que tem um bolo de coisas, um monte de coisas para você fazer, vai ser amenizada. Por quê? Porque você está junto com o professor, matéria dada, matéria estudada. Não esquece disso, isso é fundamental para o seu emocional e para realmente não virar um bolo aí de coisas para você estudar. Vai chegar um momento no final do semestre onde o teu caderninho de decoreba ele vai estar lotado de informação. Na hora da revisão é só você pegar lá as coisas que você anotou, que são fundamentais para você bater o olho e relembrar o que você já viu. Isso é fazer revisão e não parar para estudar de forma detalhada ou aprofundar, porque é coisa pra caramba e não dá, você é humano. Então a ideia dessa nossa técnica da procrastinação é você colocar meta, prazo e organizar a sua rotina. Como? Sabendo exatamente, através dos seus caderninhos, qual conteúdo específico de cada matéria você vai estudar naquele dia. Isso para galera que faz cursinho de manhã e tem a tarde para estudar. Lembrando que é fundamental e olha, se você puder de coração, não vai para casa, porque em casa você tem o conforto do seu lar, você tem a sua cama, você tem o sofá, você tem Netflix. E aí de repente você fala, minha cama tá ali, eu tô aqui, eu vou dar uma deitadinha rápida, eu vou só cochilar por 20 minutos. E esses 20 minutos acabam virando 2, 3 horas. Aí vira um problema, porque além de cometer autossabotagem e você provavelmente não vai conseguir com a mesma eficiência e produtividade seguindo aqui esse cronograma, você atrapalhou o seu horário de ir para a cama dormir. Para quê? Para conseguir dormir às 8 horas. Se você dormiu 2, 3 horas no período da tarde, quando der meia-noite, você vai estar lá, ó, bombodão, acordadão. E isso vai influenciar. Você vai dormir meia-noite, você tem que acordar às 6. O que você fez? Roubou 2 horas do seu horário de sono. Ah, Cris, mas essas 2 horas à tarde não dá para somar e virar 8 horas? Não. As 8 horas é à noite. É o horário que você vai dormir à noite. Esse negócio de fazer esqueminha, de roubar o horário da noite de sono para tarde para dar uma cochilada, para isso não vale roubar horário, beleza? São 8 horas de sono à noite. E dormir à tarde vai impactar no teu horário de dormir e, consequentemente, na tua produtividade do dia seguinte. Aí vai virar um bolo, uma bagunça e você não vai render o que você precisa.
A galera que está fazendo cursinho e ensino médio ao mesmo tempo não vai ter tempo para estudar durante essas 4 horas aqui do nosso exemplo. Como você vai estudar, você vai ver aí dentro da sua dinâmica, do seu dia a dia, da sua disponibilidade, quanto você consegue estudar. Ah, Cris, eu consigo estudar 1 horinha todas as noites. O que você vai fazer? Você vai pegar as matérias que você teve no dia. Então, a galera da tarde acho que tem entre 4 e 5 aulas, você vai diminuir a quantidade do teu pomodoro, sei lá, você pode fazer pomodoros aí de 10 minutinhos, de 15 minutinhos, mas bate o olho, dá uma olhadinha nas matérias que você viu no mesmo dia, até para ajudar a fixar aquele conteúdo e também não virar um bolo, uma bagunça. Lembrando, você está fazendo cursinho com ensino médio, então a ideia é você manter a calma, entender que tá tudo certo, você tá só no início da sua jornada. Quanto mais você conseguir estudar, melhor. Mas se não der também, não entre em pânico, não se desespere, porque tá tudo certo com você. A galera que trabalha e estuda à noite. Com essa galera, eu vou deixar para falar na técnica da memorização. Então, para finalizar e evitar que você procrastine na hora de estudar, faça a técnica do Pomodoro, colocando prazo nas matérias que você tem para estudar. Como eu sei que eu vou estudar de cada matéria? Usando o seu caderninho de dúvidas que você anotou lá enquanto o professor estava dando aula. Se livre do celular ou coloque no modo avião, cuide dos intervalos, não esqueça que você tem que tirar os seus intervalos do tudo e não do seu horário de estudos. Se alimente quando você estiver ali no meio do seu período. Faça o que precisa ser feito, porque no final é só sucesso, meu bem! Bora para a técnica da memorização!